Olá, chamo-me Maria João de Almeida, sou especialista de vinhos e consultora aqui no Lidl. E tu, Pedro, quem és? Olá, eu sou Pedro Ramos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu sou sommelier e educador de vinhos. Então estamos aqui na nossa reta final desses diversos episódios e venha conosco. É verdade, eu às vezes fico a pensar que vou ficar com saudades destas nossas conversas até às tantas da manhã. Conversa e dos da nossos madrugada. passeios pela loja, que são sempre muito agradáveis. Com certeza. A descobrir com certeza. promoções e a descobrir coisas para casa, não é só vinhos, não é? Exato, não é tudo líquido, também temos aí os sólidos ali para compor. Exato, e harmonizações, não é? É isso mesmo. Exato. Olha, mas já falamos tanto de Portugal. É verdade. Mas existe vinho fora de Portugal também, né? É verdade. E começo já por relembrar que na gíria do vinho, não é? Nós costumamos falar sempre do velho mundo e do novo mundo. Queres explicar, Pedro? Sim, olha, velho mundo é tudo que é o berço original, Europa. O que é fora da Europa é considerado como novo mundo. Então, temos Américas, temos África do Sul, Austrália, enfim. A Ásia, tudo é novo mundo, não é? Tudo é novo mundo. Olha, e vamos começar pelo Brasil. O Brasil tem vinhos já há muitos anos. Há pouco tempo que teve uma revolução vitivinícola muito interessante. Era muito conhecido, por exemplo, pelos seus espumantes. Exato. Mas só há bem pouco tempo é que começou a sua revolução vitivinícola de brancos, de tintos. No fundo, o Brasil viveu um bocadinho o que em Portugal vivemos, foi os enólogos começaram a vir para a Europa, começaram a estudar fora do país para poder perceber melhor as noções de qualidade e também começaram a adquirir equipamentos novos, as adegas começaram a ficar apetrechadas de outra forma, quer dizer, houve grande aumento de qualidade no Brasil, não é, Pedro? Não, exato, e tal e qual como você falou, devido a esse conhecimento, a tecnologia, é possível expandir, por quê? Entre o paralelo 30 e 50, seja norte, seja sul, temos a região clássica produção de vinho. Exato. O Brasil está um pouco fora disso. Então, devido a essa tecnologia, a gente consegue adaptar. Então, por exemplo, hoje, para além do sul do Brasil, que produz excelentes espumantes, brancos, tintos e tal, agora, por exemplo, o estado de São Paulo e Minas Gerais também estão a produzir excelentes vinhos. E aí o que eles fazem? É a vindima de inverno. No inverno no Brasil, em julho é feita a colheita, porque também o inverno lá é em torno dos 20, 25 graus ali para colher a uva, então você tem uma ótima maturação. E provei recentemente projetos de São Paulo e fiquei muito bem impressionado. Assim, um Syrah muito fantástico. Se eu fosse colocar do lado do berço da Syrah, que é do Rhône, não tinha nada a dever ali, eu dava ali um belo combate. Então, é muito, muito, muito interessante como é que o Brasil está a crescer. E, ao mesmo tempo, como estão... A produção ainda é baixa, mas o consumo, o Brasil, a gente tem uma população ali grande, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não tem... Os preços são altos devido à demanda. Claro, né? Sem dúvida. Mas projetos muito, muito, muito interessantes. Não, é interessante como a nível de qualidade, e agora estou-me a lembrar, por exemplo, da China, que também não era há uns anos um país que se falava a nível da produção de vinho, e que realmente foi um boom, não é? De repente hoje já está entre os 10 maiores produtores de vinho do mundo. Antigamente não se falava da China. Claro que a China foi beber muito aos franceses o conhecimento, inclusivamente tem parcerias com grandes chateaus e grandes produtores de vinho, grandes investidores que quiseram investir nas várias regiões. Há duas regiões muito interessantes atualmente e a principal é Yantai. Yantai realmente fica no norte, a este, creio eu, e realmente é uma zona onde se produz muitíssimo bom vinho, dentro do que nós estamos habituados na Ásia, mas que tem surpreendido, mesmo nos concursos internacionais. É interessantíssimo. Ainda agora estive no concurso mundial de Rochelle e calhou-me um flight de vinhos chineses e eu nem queria acreditar a qualidade que aquilo tinha. Ou seja, se há uns anos eu recordo-me de ir a Londres e provar vinhos chineses numa feira internacional,
hoje em dia, a qualidade que eu encontro e que já me calhou em vários flights, e eu já fui 2 ou 3 vezes à China também visitar e provar vinhos, e digo-te que não tem nada a ver a nível de qualidade aquilo que se encontra hoje e aquilo que se encontrava antigamente. Não, mas teve um filme muito interessante, que é do início dos anos 2000, chamado Red Obsession, que fala a história como que a China adquiriu esse gosto. E foi muitas vezes por influência do cinema, né? Dizer, tipo assim, filmes de máfia, né? Que tinha que ter um vinho tinto, mas aí tinha que ser Bordeaux, 82 e tal. Então, por isso essa grande procura. Mas, ao mesmo tempo, eles se preocuparam em fundar uma universidade e buscar grandes mentores do mundo inteiro, concentrar ali para produzir. E, inclusive, uma curiosidade, de Chateau, houve uma família chinesa que comprou um chateau em Bordeaux, mas não só comprou o chateau, mas comprou e levaram tijolo por tijolo e construíram terra para fazer o terroir, construíram ali, ó, tiraram a planta, tijolinho, tijolo 1, 2, 3, 4 e construíram, tipo um quebra-cabeça, tá lá montado na China. Mas sabes que, e sabes obviamente, que a França realmente serviu de inspiração a quase todos os países do mundo. Sim. Até está falando ainda de outro país da Ásia, a Índia. Realmente a Índia também, nos últimos anos, cresceu imensíssimo a nível de vinhos. E realmente foi buscar grandes castas, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, todas essas castas brancas ou tintas. Né? Rainhas são replicadas em países asiáticos e já com muito sucesso, não é? Exato. Estávamos a falar também dos vinhos africanos, não é? Temos vários exemplos, os Marrocos, por exemplo. No Marrocos, Líbano. Então, desde antes do berço, vamos lá, Egito foi um dos fundadores da viticultura. Né, de como a enologia, digamos, acentuou, se fez no Egito. Depois passamos ali para a Grécia, Itália, etc. E no Império Romano, que tinha todo o domínio do Mediterrâneo, eles diziam que no Mediterrâneo era propício para se crescer vinha e azeite. E antes deles os fenícios então, também foram super importantes. Os fenícios para comercializar, né, as navegações ali, e difundiram tudo. Então, hoje em dia, quando ouvimos falar de vinhos africanos, não é uma novidade, eles já estão lá há bastante tempo. A verdade é que a qualidade só ganhou pernas, como eu costumo dizer, em tempos mais recentes, e por isso é que notamos mais, com maior incidência, essa qualidade. E, por exemplo, em Marrocos, que estava a falar, tem muitos investimentos franceses também. Muitos chateaus investiram, muitos produtores investiram em Marrocos. Outros países, por exemplo, que também não tem nada a ver, não é? As pessoas dizem, mas também há vinho, por exemplo, na Eslovénia ou na Croácia. Há vinhos e bons, e mais uma vez, à conta de vinhos de castas francesas, mas, enfim, a Europa ainda tem, enquanto, por exemplo, no Novo Mundo há uma inspiração altamente francesa e de algumas castas, que podem ser italianas ou até agora mesmo portuguesas, algumas, por exemplo, a Touriga Nacional e a Verdelho. Por exemplo, a Touriga Nacional já se espalhou um pouco por toda a Europa. A Verdelho já existe na Austrália, por exemplo. Sim, Touriga Nacional na Austrália, mas foi no ano passado que em Bordeaux autorizou Touriga Nacional e Alvarinho como castas que podem ser plantadas em Bordeaux. Devido ao aquecimento global, eles foram buscar castas que se adaptam mais ao calor, que aguentam mais e mantêm a frescura, a sua acidez. Então, tocaste num ponto importantíssimo, Pedro, a questão das alterações climáticas. Esta mudança a nível mundial obrigou os países a repensarem as suas estratégias de vinho. Exato. E isso mesmo, começa-se agora a apostar cada vez mais em castas mais ácidas, que demoram mais tempo a maturar e para poder realmente defender-se das questões climáticas, não é? E trazer o prazer ao copo. Sem dúvida. Inclusive, prazer ao copo. Ainda não tínhamos feito o nosso brinde. Não, estamos em tempo. Saúde. Sem dúvida, saúde. E a você que está nos ouvindo e está nos vendo aqui, saúde a você. Olha, e voltando a Portugal, também no nosso país há regiões que eram menos visíveis e que agora estão a crescer imenso. Por exemplo, se antigamente ninguém falava de vinho açoriano, agora é um case study, não é? Agora toda a gente fala do vinho açoriano.
os grandes brancos principalmente, Uhum. também já se faz tinto, mas aí já não são, que tem castas portuguesas e também algumas estrangeiras, mas a nível dos brancos tem castas autóctones. Exato, não é? É exato, fantástico. exato. Inclusive, ó, no meu restaurante eu sirvo bastante arinto dos Açores, por Sem exemplo. dúvida. E tem muita gente que me pergunta, olha, mas isso aqui é uma baixa produção. Só são produzidas, digamos, 1.000 garrafas, enquanto o Douro, numa mesma parcela, vai produzir 8.000, lá é só 1.000. Então, você vê, se esse São vinho vinhos chega lá raros. fora, eu falei, olha, é muito mais consumido internamente pela tão escassez que tem, mas são vinhos, assim, fabulosos. O tinto dos Açores, então, você tem 1, 2 caças ali que são quase escassas, né? Não, Então, é realmente, espetacular. se você tem a oportunidade de provar, são vinhos únicos. Não, e ainda falando do Novo Mundo e do Velho Mundo, enquanto que o Velho Mundo, países, por exemplo, como Portugal, Itália, Espanha e outros países na Europa têm castas autóctones, no Novo Mundo, geralmente os países adotam as castas, principalmente França e também de outros países. E isso é uma genuinidade que a Europa tem, Sim, não é? sim, sim. É muito interessante também ver, e também as adaptações às questões climáticas, como disseste. Falando ainda de outras regiões portuguesas, por exemplo, também ninguém falava há uns anos dos vinhos do Algarve. E isso é um desafio, porque é uma região mais quente, não é? Exato. E, portanto, tem cada vez mais que apostar em castas com maior acidez. Que aguentam ali, tem salinidade, tem frescor. Recentemente provei também um projeto do Algarve bastante elegante, fresco, e, bom, a gente não tem o histórico de saber como é que aguentam ao longo dos anos, mas, com certeza, devido à estrutura que eles têm, fabulosos, fabulosos. Mas também, falando de Novo Mundo, recentemente também, eu tive uma conversa com um amigo meu que esteve no México e falou que teve em diversas vinícolas mexicanas e que tem muito investimento francês, de chateaus e tal, que estão a apostar no México. Eu, pessoalmente, até hoje, provei acho que 2 vinhos mexicanos, né? Mas incrível como que ele está se adaptando nessas regiões aí que a gente nunca ouviu falar, então traz uns vinhos assim completamente fora da caixa, quando você vai provar, digamos, uma prova cega, ou seja, um concurso, tal, não sei o que você nunca ia dizer assim, Não, isso aqui é México. Não. Estás a dizer isso este ano, mais uma vez no Concurso Mundial Rochelle. Tinha ainda por cima uma colega minha que era mexicana, que estava na minha mesa, e pela primeira vez apanhei vinhos mexicanos. Não fazia ideia que eram tão bons. Digo-te, está a ser uma surpresa encontrar vinhos tão interessantes em todo o mundo, e isso também é para isso que servem os concursos, não é? Exato. É exatamente para nos abrir a mente e perceber que, apesar de nós, seja especialistas, ou seja, uma pessoa que vai viajar e que não conhece vinhos, sabe que pode encontrar vinhos bons, de boa qualidade, em praticamente todo o mundo, porque hoje em dia as tecnologias, os conhecimentos de viticultura, a maquinaria que existe para poder fazer viticultura de precisão, faz com que cada vez mais consigamos obter resultados a nível de produção de vinho muito melhores do que no passado. Portanto, eu acho que não há nenhum país que produza, enfim, mau vinho, não é? Pois é, hoje Gosto em de ser dia... otimista, eu gosto de ser otimista. Concordo. Olha, uma coisa interessante que você falou agora, em questão de concurso, eu já recebi bastante, sempre quando sai algum concurso, medalha de ouro, esse vinho ganhou medalha de ouro, então é o melhor? Não, quando você tem num concurso, quando você tem medalha de ouro, devido à pontuação, vão ser atribuídas diversas medalhas de ouro. Né? Então, não é tipo assim, esse vinho aqui ganhou medalha de ouro, vai ser o melhor. Não, entre eles, tal. Tem alguns concursos que pegam as medalhas de ouro, aí fazem uma repescagem, aí atribuem o melhor do concurso, a medalha de platina, aí sim, aí você pode falar, esse aí foi o melhor daquele concurso, daquele ano. Né? Olha, é muito interessante o que tu estás a dizer, até porque mais recentemente apareceu uma polémica por causa da questão das medalhas e dos concursos. E às vezes as pessoas não pensam. Atenção, é importante alertar o consumidor para isso. Obviamente que uma medalha faz sempre e chama sempre a atenção. Ora, isto é uma coisa que nunca tínhamos falado, não é? Exato. Esta questão dos concursos é muito subjetiva para muita gente que não está dentro do meio. E então esta grande polémica que sucedeu
foi que alguém tinha comprado um vinho no supermercado, muito barato, que era o pior vinho do supermercado, aquele título sensacionalista que toda a gente gosta de dar, exato. e de repente ganhou uma medalha de ouro. Pronto, ok? Então, exatamente por isso que eu falei, medalha de ouro. É Eu o melhor. sei, Não. por isso mesmo. Então, o que é que o consumidor tem que pensar? Antes de mais, quem aprecia vinhos, quem gosta de vinhos, tem que saber quais são os concursos e quais são os jurados que fazem parte desse concurso. Exato. Naquele caso, que saiu no jornal sensacionalista, é de uma revista que geralmente paga-se tudo para entrar naquela revista. Paga-se tudo para entrar naquele concurso. Portanto, depende da credibilidade de cada concurso e de cada júri. Exato. Por exemplo, no concurso mundial Bruxelas, já é a terceira vez que eu estou a dizer, mas pronto, respeitadíssimo, tu inclusivamente és colocado à prova. O provador que está a provar o vinho, inclusivamente, é posto à prova quando é colocado no mesmo flight os 2 vinhos iguais. Ou seja, tu tens, imagina, 10 vinhos iguais, 10 vinhos. Nesses 10 vinhos, tu tens 2 iguais. E tu vais ver qual é a pontuação que tu deste. Eles têm uma parceria com uma universidade que vê qual é a tua consistência de prova. Exato. As pessoas são avaliadas e todas as pessoas que são e que provam vinho nesses concursos, ou são produtores, ou são enólogos, ou são jornalistas que têm, ou são sommeliers, pessoas que estão habituadas a provar e que têm alta experiência. E em concursos respeitados. Nem todos os concursos são iguais, nem todas as pessoas são iguais. Exato. E é isso que as pessoas têm que ver. Seguem quem quer. Cada um tem o seu lugar, as pessoas veem uma medalhinha e ficam loucas. Exato. Mas têm que perceber de onde é que vem aquela medalhinha e quem é que está por trás dessa medalhinha. Isso é importantíssimo. Exato. Eu acho, quando todos nós vemos na hora de comprar na prateleira, ver lá uma medalha e tal, isso é apenas um guia, uma sugestão. Não vamos dizer que vai ser a melhor garrafa que você vai beber na vida, porque até você tem um gosto diferente do meu, que tem de todo mundo tem o seu próprio gosto, né? Basta abrir e ter o prazer. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que estar muito atentos, porque tal como acontece no mundo do vinho e em outros mundos, há sempre artistas. Exato. E, portanto, temos que ser refilões e temos que alertar as pessoas, não é, Pedro? Exato, estamos aqui para isso. É isso mesmo. Olha, outra coisa que também é interessante é realmente as pessoas saberem como tratar o vinho, não é? Já que a qualidade dos vinhos evoluiu tanto e temos tão bons vinhos, há que saber respeitar o vinho. Olha, por exemplo, nós estamos hoje aqui a beber um vinho ótimo, que é o Rosário Verdelho, da Casa Ermelinda Freitas. Portanto, é uma marca do Lidl que a Casa Ermelinda Freitas produz só para o Lidl e nós estamos a beber num excelente copo, não é? Um copo de pé alto. Exato. Que não tem desenhos, portanto nós podemos ver bem a cor do vinho, podemos analisar a limpidez, podemos apreciar o vinho. E os aromas, assim, quando a gente agita eles aqui no copo, eles vão levar aqui, temos aqui exatamente uns toques cítricos, né? Sem dúvida. Quem está lá em casa e que geralmente vê televisão e muitas vezes é levado ao engano de, por exemplo, atores ou pessoas que pegam no copo assim. Achando que é um copo de gin, não né? Um cocktail. Assim, com a mãozinha bem quente, que é para aquecer aqui o vinho. Exato. Amigos, se o copo de vinho tem um pé, porque... Feito por cientistas ao longo dos séculos. Aqui, ó, a haste é feita para pegar aqui pela haste. Para pegar. Não pega aqui. E além de pegar aqui e você vai aquecer o seu vinho, depois, ao longo de uma refeição, fica aquele copo cheio das pegadas aqui, fica aquele copo turvo, feio. Não façam isso. É verdade. Mas olha, cada um faz o que quiser. Claro. Não há regras, apenas uma sugestão de quem entende um pouquinho. Sabe um pouquinho. Outra coisa interessante, por exemplo, no copo, é nunca se deve, a gente às vezes vê pessoas a encher o copo muito. Tudo bem, pode beber o que quiser, quem faz à vontade, toda a... não sabe como é que foi o dia da pessoa. Exatamente, pode ser um dia muito mau. Mas a verdade é que ao pôr um pouquinho só lá embaixo, a 1/3, a pessoa pode, lá está, como o Pedro dizia, abanar o copo
cheirar os aromas. Se nós tivermos vinho até aqui, o vinho não vai poder respirar dentro do copo, não vai poder exalar com espaço e com calma dentro do copo para nós E se você podermos for cheirar. agitar o copo, vai transbordar, vai sair para fora. Então, realmente, esse 1/3, enquanto aqui no balde ele está fresquinho, vamos nos servir aqui e vamos apreciar melhor a bebida. Se ficou cheio até em cima, você pode ser muito guloso, mas você não vai apreciar como deve ser. E fora a questão da temperatura, repara, nós estamos aqui, bebemos um golinho e ele daqui a bocado vai acabar. Daqui a bocado colocamos outra vez e vai estar fresco na mesma. Se nós colocarmos vinho a meio ou muito mais do que de metade, vai ficar quente, não é? Exatamente, dependendo de onde você estiver, vai ficar quente, sim. Portanto, são estes pequenos truques que fazem com que a apreciação de vinho seja muito mais interessante e muito mais apelativa, não é? É muito mais gostosa. Exato. Inclusive, um exercício que eu gosto muito de fazer, dependendo daqui do vinho, um vinho branco que tenha uma certa complexidade, várias camadas ali de sabores e aromas, vamos beber ele aqui fresco no gelo. Depois de um tempo, tira ele do gelo. Você vai beber ele fresquinho no copo. Depois, bebe ele numa temperatura, ele vai ganhar, digamos, 2, 3 temperaturas, você vai beber o mesmo vinho e vai parecer que são 3 vinhos diferentes. É verdade. Porque ao aumentar essa temperatura, ele vai começar a liberar certos aromas, né, o frescor e tudo mais. Então, é um bom exercício aí para se fazer em casa, né? Sem dúvida. Olha, Pedro, e se nós não conseguirmos acabar esta garrafa, o que é que vamos fazer? Explica-me lá. Olha, excelente pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Tipo assim, a garrafa que sobra, né? Sobra, não vão querer beber isso aqui hoje. A minha recomendação: colocamos a mesma rolha aqui, fechamos a garrafa e coloca ela na geladeira ou no frigorífico. Por quê? Com a temperatura um pouco mais baixa, isso vai desacelerar a oxidação. Então, você pode deixar essa garrafa ali tampada no seu frio e no dia seguinte vai estar ótima. Mas vou também dizer temos... ali uns 2, 3 dias. Pedro, né? mas estás a esquecer das rolhas, aquelas rolhas de borracha. Aí também tem uma rolha de borracha que você pode retirar o ar, né? Deixar ali uma bomba de vácuo. Né? E isso também vai dar uma certa garantia. Então, o que eu falei, se numa rolha de cortiça normal, 2, 3 dias, uma bombinha a vácuo, quiçá 4, 5 dias, mas também quando for abrir. Não fica abrindo e fechando, né? Não sei o que, até porque, não vamos mas ali... os vinhos do Lidl são tão bons que rapidamente vão esgotar. E, portanto, a gente não fica muito tempo com eles no frigorífico. Exato, né? Ninguém vai passar sede. Né? Vamos lá. Exato. Olha, e agora vamos traçar um plano maquiavélico para roubar clientes à cerveja. Sim, também acho. Pronto, uma das coisas que me aconteceu até a mim, eu nunca gostei muito de cerveja, também não sou bom exemplo, mas eu só com 20 e poucos anos comecei a gostar de vinho. Há pessoas que dizem, não gosto de vinho, não é uma coisa que eu me aprecio e tal. O que é que as pessoas têm que fazer para começar a apreciar vinho? Olha, quais são as dicas que tu dás? É um gosto adquirido. Excelente dúvida, né? Um gosto adquirido. Por exemplo, no meu caso, foi um gosto que foi passado pelo meu pai, que foi passado pelo meu avô. Então, uma tradição a gente que tem em casa familiar. Exato. Fora disso, se você tem... Mas depois disso, eu fui, ao longo, quando eu estava na universidade, encontrei com amigos que tinham a curiosidade de vinho também, então fomos desenvolvendo esse gosto. Mas realmente, quanto mais você prova, você vai catalogando, né, no ficheiro, na memória aqui, e olha, gosto dessa casta. Então, você vai, seja por castas, os tipos de uva, seja por regiões, por países, né? Você tem diversos vinhos, opções, formas de vinificação, e aí você vai adquirindo isso. Às vezes tem gente que gosta de um vinho mais doce, eu gosto porque é docinho e tal. Depois, não gosto porque é seco, mas junto com a comida, olha, ficou muito bem. Então, são tantas combinações que você vai adquirindo, que aí depois você vai saber muito bem, olha, peraí, semana passada eu bebi desse vinho, vou comprar ele novamente. Então... ou então tem a sorte, sei lá, eu acho que, por exemplo, eu que sou jornalista e que
ia sair com os meus colegas, a maioria deles bebia cerveja, e nós, como não tínhamos muito dinheiro, o pocket money dava para comprar sangria, estás a perceber? E pouco mais. A verdade é que quando nós crescemos e começamos, lá está, a dar-nos com outro tipo de pessoas que apreciam vinho e que começam-nos a oferecer esse tipo de vinho, e também, no meu caso, foi ir à Escola de Hotelaria de Estoril fazer uma reportagem onde eu, pela primeira vez, bebi um vinho fantástico, e eu disse, olha, afinal há bons vinhos, não era só tudo uma zurrapa. Mas também, quer dizer, hoje em dia é muito difícil uma pessoa encontrar mau vinho. Quase todo, ainda por cima, Portugal tem esta grande vantagem que muitos países não têm, de ter um bom vinho a um preço justo. Como nós gostamos de dizer, eu não gosto de ser barato, porque na verdade, mas a verdade é que é barato, a verdade é que seja dita, é barato. Uma qualidade ali. Isto sem falar em França. Em França tu compras às vezes vinhos de 50 euros e pode sair ali uma coisa... Ai. Exato. Portanto, é aproveitar, testar o paladar, é muito bom. Nós somos um país produtor de bons vinhos, temos castas maravilhosas, somos um dos países da Europa com mais número de castas, com maior número de castas autóctones, e portanto há que explorar essa riqueza e esse sabor e esses aromas, não é? E ao mesmo tempo lembrar, beber sempre com moderação, né? Sem dúvida. E uma tendência, o que é bom, e a tendência que é do menos quantidade e mais qualidade. Sem dúvida, sempre. Esse é o lema. Não é? Esse é o lema. Eu apoio. Selo de garantia. Olha, o papo tá bom, mas está na hora, então, do nosso desafio. É verdade. E é um desafio difícil, digo-te já. Vamos embora. Porque a pessoa tem que rebuscar na memória. Vamos mentalizar aqui o desafio. Exato. O desafio para quem está lá em casa é nós dizermos o que é que nunca nos disseram no mundo do vinho quando começámos. Quando começámos. Então vamos lá. Temos aqui o nosso desafio, acabou de começar. É verdade. Saímos fora de Portugal. É verdade, falámos tanto de vinhos do mundo aqui neste episódio que temos que mostrar o que é que temos sobre vinhos do mundo no Lidl. Apesar, Pedro, da nossa estratégia ser muito nacional, nós apoiamos muito os produtores nacionais, a maior parte do sortido e dos nossos vinhos, aliás, os nossos vinhos de marca própria e marca exclusiva, quase todos são portugueses, mas na verdade temos case studies que são vendáveis em vários países e que realmente são um sucesso de venda. E, Pedro, este é o caso deste Sekt, que é um vinho semi-seco. Alemão. Que é ótimo, alemão, e que tem sido um sucesso de vendas, muito fresco, muito apelativo, tanto para beber sozinho, como para beber acompanhado, com alguma refeição. É muito interessante, seja com entradas, seja com a refeição propriamente dita, seja com sobremesas. É um vinho muito versátil e pode-se encontrar a um preço muito justo aqui no Lidl. E o que é que me trouxeste? Olha, vamos então aqui para a Itália, temos aqui um Lambrusco. Confesso que Lambrusco foi um dos primeiros espumantes que eu comecei a beber quando aí estava a querer entrar na universidade, pelo fato que ele é docinho, ele é apelativo, então temos ali uma boa forma, uma introdução do que é um vinho espumante. Esse aqui é baixo em álcool, apenas 8%, que a gente vai ter essa doçura e tudo mais, então seja ele sozinho ou até como ele tem doçura, ele pode acompanhar muito bem uma sobremesa, seja, sei lá, um sorbet de frutos vermelhos, vai acompanhar aqui muitíssimo bem esse Lambrusco. Fantástico. Pedro, diz-me uma coisa, o que é que nunca te disseram sobre o mundo dos vinhos? O que nunca me disseram? Isso não. Quando começamos, né? Claro. O que nunca me disseram? Olha, isso é uma ótima pergunta. O que nunca me disseram? Olha, eu me lembro, uma coisa que eu me lembro, quando eu comecei, eu realmente tinha muito mais vontade de beber vinhos tintos e dizia que não ligava muito aos brancos. E aí foi um produtor que me disse, olha, dá oportunidade a conhecer o vinho branco. Quando você se der essa oportunidade, você vai ver que vai se abrir um universo na sua frente. Eu até falei, isso é conversa de produtor, tal, não sei o quê. Pouco tempo depois, lá estava eu
submerso no mundo dos brancos. Então, São realmente fases, não é? é São você fases. estar aberto a novos sabores, novas oportunidades. Tal e qual. Me lembro que a primeira vez que eu provei um vinho alemão que tinha doçura, eu falei assim, epa, nunca que eu vou gostar disso. E vinho doce. Hoje em dia, a gente sabe apreciar. Então, realmente é abrir a cabeça para esses novos sabores que você não conhece e catalogar eles para cada passo. Sem dúvida. Olha, eu E você? posso te dizer que eu sempre tive curiosidade em conhecer tudo um pouco. Uhum. Não tive esse teu problema, no sentido em que eu gosto, eu não sou esquisita, como eu costumo dizer. Uhum. Mas há uma coisa que no mundo do vinho, quando eu entrei, me fez alguma confusão. Porque eu sou de uma família de mulheres e de mulheres de garra. Uhum. E sempre tive homens na minha família que respeitaram sempre as mulheres. E, portanto, quando eu entrei no mundo do vinho, ainda era muito um mundo de homens. Okay. E eu fiquei Sim. um pouco intimidada, Uhum. porque apareciam, assim, pessoas muito sérias, com um ar muito sabichão. Uhum. E, portanto, eu fiquei com algum receio, ao ter essas pessoas à minha frente, enquanto novata, de dizer algum disparate. Mas a verdade, tal como acontece contigo, Uhum. em que dizes que temos de ter a mentalidade aberta, Exato. o que eu digo às pessoas é não tenham medo de perguntar. Mesmo que apareça a pessoa mais sisuda, mesmo que apareça um homem muito... hoje em dia já não acontece. Hoje em dia o mundo também é das mulheres e cada vez mais, e há mulheres no mundo do vinho, seja na área da enologia, seja na área comercial, seja no jornalismo, já temos mulheres por todo lado. Com certeza. Não haverá esse problema. Mas e aqui, que tenham cada vez mais, por favor. Sim, sem dúvida. E a questão é, não tenham medo de perguntar. Às vezes nós sentimos intimidados de fazer perguntas porque achamos que os outros sabem ou que os outros vão gozar. Lixem-se para isso. Isso Não eu é? falo, eu como professor, eu digo aos meus alunos, sempre quando eu inicio as minhas aulas, eu falo assim, olha, não existe pergunta idiota. Não. Por favor, qualquer dúvida, por favor, lancem. E, ao mesmo tempo, isso também para os outros alunos perceberem que, tipo assim, olha, não vamos... ai, que pergunta... Não. Aqui, olha, vamos tirar as dúvidas, tal, tanto que não fujamos aqui do assunto. Claro. Vamos sanar essas perguntas, vamos sanar essas dúvidas, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se une para o bem maior. Sem dúvida. E ninguém nasce ensinado. Portanto, é fazer perguntas até mais não. Exato. Pedro, vamos brindar. Já não tens. Isso é que eu acho. Sanar esse problema também, ó. Falando aqui, ó. Não temos. Agora, quando acabarmos aqui o episódio, ainda fazemos a festa com estes dois. Não, tem que refrescar isso primeiro. Mas Exato. olha, chegamos ao fim de um excelente episódio. MJ, foi um super prazer estar aqui com você. Mais uma vez, Pedro. Saúde Obrigada. a você, saúde a você que nos viu e que está nos ouvindo. Não se esqueça de nos ver nas plataformas de podcast e também no canal YouTube do Lidl. Lidl Portugal. Portugal. É isso mesmo. Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Saúde.